Salve rapaziada, Marcos aqui. Nós atualizamos o curso de C++ moderno para iniciantes e adicionamos um novo conceito lá que são os ponteiros inteligentes. Como está na moda o conceito de memória segura, eu achei interessante compartilhar com vocês aqui também no canal o conteúdo que foi atualizado lá. Então vamos ver alguns exemplos aí, além de teorias e coisas do tipo, para saber como utilizarmos ponteiros inteligentes, além de exemplos, os tipos de ponteiros, analogias e entre outros. Vamos lá ao vídeo. Atualizar o nosso curso de C++ moderno para iniciantes e no capítulo bônus vamos já ver de primeira aqui Smart Pointers ou ponteiros inteligentes em português. Esse conceito é interessante por vários motivos, incluindo uma coisa que está na moda hoje em dia, que é memória segura, que a gente vai ver mais conceitos pela frente. Primeiramente, o que são ponteiros inteligentes ou Smart Pointers? Ele é um tipo de dado que gerencia de forma automática a memória. Toda vez que a gente utiliza new para a gente alocar espaço, a gente tem que utilizar o delete para a gente deletar aquele espaço que a gente alocou na memória. Com ponteiros inteligentes, você só precisa alocar. Quem vai desalocar automaticamente são os próprios ponteiros. Esse recurso reduz de forma significativa a possibilidade do programador cometer erros ao usar o endereçamento de dados armazenados na memória. Os ponteiros inteligentes foram popularizados pela primeira vez na linguagem de programação C++ durante a primeira metade da década de 1990, como refutação às críticas à falta de coleta automática de lixo do C++. Hoje em dia você tem novas linguagens de programação que têm um slogan, linguagem de programação de memória segura, e elas tornam aquilo como inovação. Na verdade, essa inovação ela já existe há quase 3 décadas que foi criado pelo C++. É opcional, não é obrigatório. O C++ conta quantas vezes você alocou e ele mesmo vai lá e vai desalocar para você. Embora o C++ tenha popularizado o conceito de ponteiros inteligentes, a primeira aparição foi justamente na linguagem de programação que o C++ foi baseado, que é a linguagem de programação Simula. Ele foi conhecido como sucessor do C porque ele conseguiu incluir todas as bibliotecas padrão do C e ele também utilizou a sintaxe do C, só que a abstração dos dados, como ele funciona, ele foi baseado na linguagem de programação Simula. Para utilizar os Smart Pointers, primeiramente é necessário incluir a biblioteca Memory. Existem 4 tipos deles. Todos eles são templates de classe e implementados no C++ 11. Provavelmente nesse curso a gente não viu classes e nem templates, mas a gente vai saber somente como implementar os Smart Pointers, independente do tipo de dado que você está instanciando, vai funcionar do mesmo jeito. O primeiro é o Unique PTR, que possui semântica para objetos exclusivos. Existe também o Shared PTR, que são ponteiros com semântica para objetos compartilhados. O Weak PTR, ele possui referência fraca ao objeto gerenciado pelo Shared PTR. Existe também o Alt PTR, que ele está totalmente obsoleto e foi removido do C++ 17. E para construir objetos baseados nos ponteiros que você criou ou compartilhar características, usa-se as funções de membro, o MakeUnique para Unique PTR ou o MakeShared se você criou um ponteiro Shared PTR, que são os dois mais utilizados. Qual a diferença aí do Unique PTR para o Shared PTR? O Unique PTR ele não tem nenhum tipo de sobrecarga, ele é extremamente veloz. No entanto, o Shared PTR é uma melhoria dele, ele tem mais eficiência, mas aí você escolhe. Você pode alocar e desalocar manualmente, ou você pode utilizar alguns tipos de ponteiros inteligentes. Além do conteúdo que já vimos aqui no curso sobre memória, recomendo você também assistir um vídeo que publicamos no YouTube que mostra de forma mais detalhada e divertida sobre ponteiros. O endereço é esse aí que se vê na tela, mas para facilitar você acessar rapidamente, eu criei uma URL encurtada que é cut.ly/ponteiros. Você vai para esse vídeo. Para facilitar o nosso entendimento, eu sempre acredito que é bom utilizar analogias para a gente entender, porque na nossa vida física existem alguns exemplos que dão para a gente entender mais ou menos como é que isso funciona. Toda vez que a gente vai no supermercado, por exemplo, com a sacola, você tem que entregar para o atendente, guardar nesse guarda-volumes aqui a sua sacola e ele vai te entregar um número. Esse número que ele te entrega não é a sua sacola. A sua sacola seria os dados, no caso que é guardados na memória, que é a memória, mas você tem um ponteiro que vai apontar para a sua sacola e ele vai te entregar essa sacola. Suponhamos que você perdeu o seu número e você só falou, me dá a sacola aí do número 27 e o atendente ele
também impedir o seu número, vai lá e te dá a sacola. Ele tem uma lista aqui no balcão de todos os números que estão disponíveis que ele pode dar para uma próxima pessoa. Como você não devolveu o número, é como se esse espaço aqui que agora está vazio, ninguém pode guardar mais nada aqui. Então é isso que acontece quando você não desaloca. É como se você não devolvesse o cartão para pegar sua sacola, mas pegou sua sacola. E quem é o Smart Points? O Smart Point ele seria os fiscais, ele contou se tem mais espaços disponíveis do que cartões, é porque tem alguma coisa errada. E esses fiscais são justamente os ponteiros inteligentes. Ele é superior a Garbage Collector ou GC, ou coletor de lixo, que ele verifica todos os espaços e todos os cartões. Ele faz o trabalho formiguinha. Já os ponteiros inteligentes, ele só associa a contagem, então esse processamento é bem menor, por isso que ele é extremamente veloz. Vamos lá à prática para a gente ver como funciona. Bom, vamos abrir aqui o terminal para a gente criar um arquivo de exemplo. Vamos abrir aqui com vim.main.cpp. Como vimos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente utilizar ponteiros inteligentes é a gente incluir a biblioteca memory. Não é a memory.h, somente a memory. Para a gente fazer o nosso exemplo, a gente vai ter que criar uma estrutura de dados. Então vamos criar uma struct e vamos chamar ela de content. E aqui a gente finaliza a nossa struct e abre ela. Uma struct, ela é similar à classe. E na classe existe especificadores para o tipo de conteúdo. Que existe o private, existe também o protected e existe também o public. São esses três especificadores que você pode utilizar tanto em classes quanto em structs. Existem algumas diferenças. Se eu utilizar como private, eu não consigo instanciar minha struct aqui. O protected eu também não consigo, mas eu consigo se eu herdar para outra struct, seria um tipo de herança. Mas vamos ignorar esses conceitos, a gente só vai criar um dado aqui, que seria uma biblioteca, por exemplo, que a gente está adicionando. Então vamos utilizar somente private e public. Nesse private eu vou ter, vamos supor, uma string aqui, info. Se eu instanciar aqui o meu content, vamos chamar de C somente, se eu tentar acessar aqui o meu .info, eu não vou conseguir acessar ele lá. Ele é privado. Para a gente acessar ele, a gente vai utilizar um outro conceito que a gente vê mais em classes, que são construtores, que é o mesmo nome da minha struct, só que ele vai receber um parâmetro, que também vai ser uma string, o nome dele vai ser diferente, o argumento vai ser linfo, só que esse linfo, ele vai automaticamente passar o conteúdo para o info. Info vai receber l_info. Abre e fecha o meu construtor, que na verdade é uma função. Isso aqui ignora, só estou falando isso aqui para ficar claro, até bom para você que vai evoluir para outros cursos. Você já viu isso aqui, mas não é tão importante para a gente entender ponteiros inteligentes. E agora, o que é que a gente vai fazer? Toda vez que a gente utilizar essa função, que é um construtor para o nosso struct, ele já vai atribuir automaticamente o valor que eu passar para ele aqui como parâmetro. Agora que a gente vai começar com o conceito. Por exemplo, a forma que a gente tem, que a gente faz armazenamento na stack, por isso que eu falei daquele vídeo lá de memória, o que é que a gente faz? A gente pega o nosso content, vamos instanciar ele, por exemplo, como um C. Automaticamente eu abri, eu tenho que passar o conteúdo. Vamos passar aqui o conteúdo, por exemplo, olá, amigo. Vamos supor que agora eu quero imprimir o meu olá amigo. Então vamos supor que eu tenho aqui uma função do tipo void e ela vai ser getInfo. E esse getInfo, ele vai simplesmente só imprimir, se out aqui, a nossa string aqui. Então, se eu quiser imprimir o conteúdo de olá amigo que esteja baseado na minha struct, que recebe um info, bastava eu vir aqui, c.getInfo. Então, aqui eu armazenei na stack. A stack é o lugar que é mais rápido, só que nela há bastante trânsito, tem bastante dados lá. A maioria dos programas guardam lá, que é com essa sintaxe. A gente não utiliza ponteiros e a gente utiliza ponto para a gente referenciar alguma função que faz parte de um tipo de dado, aqui no caso, uma struct, que armazena vários tipos primitivos. Se eu compilar isso aqui, vamos dar um G++, main, nem utilizamos a biblioteca memory lá. E a gente agora rodar, vai imprimir normalmente. Isso aqui nós fizemos armazenamento na stack. Quando a gente vai fazer na heap, utilizar ponteiros, como que a gente faz? Colocar aqui assim, 0, 1, e vamos colocar stack, por exemplo, e vamos comentar todo mundo aqui. Recomeçar do zero aqui, colocar aqui embaixo e fechar. Agora a gente vai criar um ponteiro para nossa struct. Como que seria? Seria a mesma coisa content, só que agora a gente vai criar um asterisco para o C, veja a diferença daqui de cima, igual a new, e aí a gente passa o nosso content novamente. Como aqui ele recebe automaticamente um parâmetro no construtor, eu vou ter que passar aqui para ele o conteúdo que eu quero. E vamos dizer aqui, por exemplo, olá mundo. Para eu imprimir isso aqui, eu vou ter que fazer C, agora é traço e sinal de maior, getInfo. Se eu fiz isso aqui, eu já aloquei, já guardei a sacola lá no guarda-volumes. Já tem o número dela. Quando eu terminar o meu programa,
esse número, ele precisa ser devolvido, só que aqui a gente não está entregando o número. Então sempre quando a gente utiliza new, como a gente já viu, a gente tem que utilizar o delete C, que é o ponteiro que vai indicar para esse conteúdo de dados aqui. Esse aqui é o procedimento que a gente faz manualmente. Novas linguagens de programação não possuem isso, elas consideram isso inseguro. Existe uma técnica no C++ chamada RAI, R-A-I-I, que é o conceito de construtores e destrutores. Criado no construtor tudo que você vai alocar e já no destrutor tudo você vai desalocar para você não precisar ficar fazendo isso aqui toda hora. Só que se a gente compilar isso aqui, limpar aqui mais uma vez, G++ main novamente, ponto A, funcionou normalmente. Só que imagine você ter várias structs, vários tipos de dados que você vai criar ponteiro. E aí você vai ter que saber cada um deles que você fez para você destruir de novo com um delete. E isso as pessoas às vezes se passam, algumas pessoas se perdem. Para isso que existem os ponteiros inteligentes. Então já vamos vir aqui e vamos comentar 02 memória bruta. Com ponteiros inteligentes a gente vai utilizar aqui o shared PTR. Você tem que passar o seu shared PTR. Dentro dele a gente vai passar o conteúdo igual a gente fez aqui, ó, content vai vir aqui, vai escolher o nome, nesse caso aqui a gente escolheu C, então vamos escolher C novamente, vai ter que igualar também ao compartilhador que a gente viu lá, que é o make shared, e aí a gente vai ter que passar também aqui o content. Se nós não tivéssemos um construtor, bastava a gente deixar vazio, certo? E a gente já passar aqui, por exemplo, beleza, amigo, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que eu não vou precisar utilizar mais o delete. A partir do momento que eu fiz isso, o resto é a mesma coisa. C, get, info. O conteúdo será devolvido automaticamente assim que eu terminar a execução do programa. G++, main, ./A funcionou do mesmo jeito. A gente viu lá também que existe o unique PTR, e aqui não seria o make shared, seria o nosso make unique, como a gente viu lá. É a mesma coisa, só que o shared PTR é uma inovação do unique PTR. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o shared PTR mesmo. Só que existe algumas coisinhas. Como eu tinha falado para vocês sobre o RAI, eu poderia fazer assim, ó. Primeiro declarar o meu ponteiro e depois pegar o meu ponteiro, tem que sempre fazer isso, e igualar o make shared e passar aqui o nosso content. Beleza, de novo. Por exemplo, eu poderia fazer isso, é a mesma coisa. Outra coisa também que a gente podia fazer era assim, ó. Ao invés de ficar utilizando o shared PTR, a gente poderia utilizar o auto. A gente pega o tipo automaticamente, desde que ele seja inicializado. Se a gente utilizar auto com aquele conceito lá de primeiro criar o ponteiro, ó, ele não aceita. O auto, ele deseja que você inicialize automaticamente o seu conteúdo. Então, para você criar um auto e já passar o make shared, é interessante você encurta aqui até o tamanho da sua utilização. Mas, se você for utilizar com RAI, para depois passar para o source, ele não vai funcionar. Você vai ter que criar primeiro o shared PTR, depois você vai ter que igualar lá no construtor o make shared. É assim que você tem que utilizar ponteiros inteligentes. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu! Bom, pessoal, esse é o conteúdo disponibilizado. Caso você queira obter o curso na íntegra, vai lá em terminalroot.com.br/cpp. Se você gosta de C++, desenvolvimento de jogos e programação, vai logo se inscrevendo e deixando o seu like para não perder as novidades que estão por vir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.